Você já imaginou acordar em uma cidade tão grandiosa que até os deuses ficavam impressionados? Bem-vindos a uma jornada fascinante pelos segredos mais profundos da Babilônia Antiga. Prepare-se, porque o que vou te contar agora vai mudar completamente sua visão sobre uma das civilizações mais misteriosas da história. Sabe aquele relógio no seu pulso? Ele carrega um segredo milenar da Babilônia. O sistema de 60 minutos que usamos até hoje foi criado por eles. Incrível, não é? Mas isso é só a ponta do iceberg. A Babilônia era uma cidade que desafiava a própria imaginação. Suas muralhas eram tão altas que diziam tocar as nuvens. O portão de Ishtar, coberto de lápis-lazuli azul brilhante, fazia visitantes perderem o fôlego. E os jardins suspensos. Esses são um mistério que intriga arqueólogos até hoje. Imagine jardins majestosos flutuando no ar, desafiando a gravidade em pleno deserto. Como eles conseguiram essa proeza há mais de 2.500 anos? Mas aqui está algo que vai te surpreender ainda mais. Os babilônios conseguiam prever eclipses com uma precisão impressionante. Sem telescópios, sem computadores, apenas observando as estrelas e fazendo cálculos complexos em tábuas de argila. O conhecimento deles era tão avançado que até hoje cientistas ficam perplexos. Eles criaram mapas detalhados do céu, desenvolveram a matemática que usamos em geometria e até deixaram registros médicos que ainda intrigam especialistas. E a Torre de Babel? Ela realmente existiu. Arqueólogos descobriram suas fundações, um zigurate imenso chamado Etemenanque, que se erguia como uma montanha artificial no coração da cidade. Mas o mais fascinante é que a Babilônia não era apenas uma cidade, era o centro do mundo antigo. Um lugar onde mercadores da Índia, Egito e até da distante China se encontravam para trocar não só mercadorias, mas ideias que mudaram o curso da história. Você sabia que o primeiro código de leis conhecido da humanidade, o Código de Hammurabi, nasceu ali? Princípios de justiça que influenciam nossos sistemas legais até hoje. E tem mais. Os babilônios desenvolveram técnicas de irrigação tão eficientes que transformaram o deserto em um oásis verdejante. Como eles conseguiram? O segredo está enterrado nas areias do tempo. Mas nem tudo são respostas, menos alguns mistérios permanecem. Como uma civilização tão avançada simplesmente desapareceu. O que aconteceu com seus conhecimentos secretos? E por que tantas lendas surgiram sobre seus poderes místicos? Se você ficou curioso para descobrir mais sobre esses mistérios incríveis, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos próximos episódios, vamos desvendar segredos ainda mais surpreendentes sobre esta cidade lendária. Me conta nos comentários qual mistério da Babilônia mais chamou sua atenção. Os jardins suspensos, a Torre de Babel, ou talvez seus conhecimentos astronômicos? Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama mistérios históricos e vamos juntos desvendar os segredos perdidos da Babilônia. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o passado guarda segredos que podem mudar nosso futuro. E se eu te contasse que uma cidade antiga sobreviveu a impérios rivais, absorvendo golpes como uma esponja? Babilônia fez exatamente isso contra a Assíria. Prepare-se para uma história que rivaliza com os melhores thrillers modernos. Bem-vindos de volta ao canal Jornada da Mente Criativa. Nossa jornada continua explorando a lendária Babilônia e seu embate com o Gigante do Norte, a Assíria. Como descobertas arqueológicas revelam, essa relação era um verdadeiro cabo de guerra. A Assíria era uma máquina de guerra impressionante. Exércitos disciplinados e carros de combate marchavam para o sul. Mas aqui está a reviravolta. Os reis assírios faziam oferendas nos templos de Marduk. Por quê? Legitimidade. Os tratados entre as cidades eram frágeis como o cristal. Imagine só! Em 689 a.C., Senaqueribe destruiu Babilônia. Um sacrilégio contra Marduk, mas depois, numa guinada surpreendente, reconstruiu os templos. Era respeito genuíno ou pura estratégia política? As escavações nos contam essa história fascinante. Camadas de fogo enegrecido nas muralhas de Babilônia revelam destruição, seguida por reconstruções impressionantes.
Relevos de leões inspirados por Nínive se misturavam com dragões de Marduk, criando uma arte única. Mas aqui está um mistério intrigante. As deportações assírias. Povos conquistados eram reassentados em Babilônia. Metalúrgicos, fazendeiros, tecelãs-menos, cada um trazendo suas habilidades únicas. O resultado: uma cidade que fervilhava com novas técnicas e culturas. A resistência babilônica é outro capítulo fascinante. Enquanto elites negociavam com assírios, o povo comum tinha suas próprias formas de resistir. As crônicas antigas falam de rebeliões. Mas quanto ficou escondido nas sombras da história? A vida cotidiana continuava sob essa tensão constante. Fazendeiros irrigavam campos, mercadores negociavam especiarias, sacerdotes cantavam hinos a Marduk. Tudo isso enquanto tributos pesados eram cobrados e exércitos marchavam. O mais impressionante, Babilônia não apenas sobreviveu, ela prosperou, transformou cicatrizes em história, absorveu influências e manteve sua identidade única. É uma lição de resiliência que ecoa até hoje. Se você ficou fascinado com esses mistérios da antiga Mesopotâmia, deixe seu like e compartilhe com amigos que amam história. Inscreva-se para não perder nossa próxima aventura, onde vamos explorar o auge de Nabucodonosor. Nos vemos lá! E você, o que acha? Como Babilônia conseguiu esse equilíbrio entre resistência e adaptação? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima. Pasmem, uma cidade que desafiava a própria imaginação estava prestes a surgir. Sob o comando de um dos maiores construtores da história antiga, Nabucodonosor II transformaria Babilônia em uma lenda viva. Você já imaginou caminhar por avenidas decoradas com leões dourados ou contemplar jardins suspensos que pareciam flutuar no ar? Pois é, exatamente isso que vamos descobrir hoje. No século VI a.C., Nabucodonosor assumiu o trono e iniciou uma revolução arquitetônica sem precedentes. Cada tijolo da cidade carregava sua marca, uma assinatura do poder divino que ele representava. O Etemenanque, um zigurate majestoso que se erguia a 91 metros de altura, tocava literalmente o céu. Construído com milhões de tijolos cozidos, esse monumento inspirou a famosa Torre de Babel. Sacerdotes subiam em espiral para realizar rituais ao deus Marduk, conectando o mundo terreno aos deuses. Mas isso era apenas o começo. As muralhas da cidade se estendiam por 17 quilômetros, com torres a cada 50 metros. Um sistema defensivo triplo que deixaria qualquer invasor pensando duas vezes antes de atacar. O portão de Ishtar, uma obra-prima em azul profundo, brilhava como uma joia no deserto. Dragões e touros dourados decoravam suas paredes, usando uma técnica de esmaltagem tão avançada que até hoje intriga os especialistas. Os jardins suspensos, possivelmente construídos para a rainha Mítis, eram um oásis vertical no meio da cidade. Sistemas engenhosos elevavam água para irrigar plantas exóticas, criando um paraíso verde que desafiava a gravidade. O Palácio Real era uma cidade dentro da cidade. Imagine salões que podiam receber 10.000 pessoas, pátios decorados com arte refinada e uma vida cotidiana pulsante com mercadores, sacerdotes e artesãos. Mas nem tudo eram maravilhas. A história também nos conta sobre o exílio dos judeus, um capítulo complexo que mistura registros históricos e textos religiosos. A Babilônia de Nabucodonosor era um centro de poder, cultura e também de dramas humanos. Esta cidade impressionante abrigava centenas de milhares de pessoas, sustentadas por sistemas de irrigação que transformavam o deserto em campos férteis. Bazares transbordavam de produtos exóticos, enquanto procissões sagradas enchiam as ruas de cor e música. O que mais te impressiona nessa história? Os jardins suspensos? O portão azul de Ishtar? Ou talvez o gigantesco zigurate? Deixe seu comentário e me conte qual dessas maravilhas antigas mais chamou sua atenção. Se você ficou fascinado com essa jornada pela antiga Babilônia, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muito mais história fascinante por vir. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. E lembre-se, assim como Nabucodonosor construiu uma cidade para a eternidade,
você também está construindo seu próprio legado. Até o próximo vídeo! Você já imaginou como os antigos conseguiam prever eclipses com tanta precisão? E se eu te contasse que há mais de 2.500 anos, na antiga Babilônia, já existiam cientistas capazes de mapear os movimentos dos astros com uma precisão impressionante? Olá! Seja bem-vindo de volta ao canal Jornada da Mente Criativa. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes da história da humanidade: a astronomia babilônica. Nos templos sagrados de Isagila e no majestoso Ziggurat Etemenank, os sacerdotes astrônomos caldeus dedicavam suas noites a observar o céu, com uma dedicação impressionante. Eles criaram um dos primeiros bancos de dados científicos da história, registrando cada movimento celestial em tábuas de argila. Mas aqui está algo incrível. Eles não apenas observavam, eles previam. Usando um ciclo chamado Saros, de 18 anos, conseguiam antecipar eclipses com uma precisão que ainda hoje nos deixa perplexos. Imagina só, uma tábua de 180 a.C. previu um eclipse solar que foi confirmado por astrônomos modernos. E tem mais. Esses registros não eram apenas sobre estrelas. Os babilônios conectavam os movimentos celestes com eventos terrestres menos clima, níveis do rio Eufrates, preços dos alimentos e até acontecimentos políticos. Para eles, céu e terra eram uma coisa só. Mas aqui está o mistério que intriga especialistas até hoje. Era pura matemática ou uma mensagem dos deuses? Os babilônios usavam álgebra avançada para calcular trajetórias planetárias, sem telescópios, apenas com observação a olho nu. Ao mesmo tempo, essas previsões eram usadas em horóscopos e rituais religiosos. Sabia que o zodíaco que conhecemos hoje tem origem babilônica? Eles dividiram o céu em 12 signos, criando uma fusão única entre ciência e religião que influenciou culturas por milênios. E o legado deles está mais presente do que você imagina. Quando você olha para o relógio e vê 60 minutos, ou usa uma bússola com 360 graus, está usando o sistema sexagesimal babilônico. Até os programas modernos de astronomia ainda usam constelações catalogadas há mais de 3.000 anos na tábua. Mo Apim, se isso te impressionou, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Me conta nos comentários qual dessas descobertas antigas mais te surpreendeu. Não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre história e ciência. Nos vemos no próximo vídeo. Ei, pessoal! Hoje vou contar uma história fascinante sobre um dos momentos mais importantes da história antiga. Preparem-se para uma viagem até 539 a.C., quando Ciro, o Grande, conquistou a poderosa Babilônia de um jeito que ninguém esperava. Imaginem só, em vez de uma batalha sangrenta, os portões da cidade se abriram para receber Ciro como um libertador. E aqui vem a parte mais incrível. Ele deixou um presente para a humanidade que até hoje causa espanto, o famoso Cilindro de Ciro, considerado por muitos como a primeira declaração dos direitos humanos da história. Mas calma, que a história fica ainda mais interessante. Vocês sabiam que Ciro foi esperto o suficiente para se apresentar como escolhido pelo deus babilônico Marduk? Pois é, em 538 A, código, ele prometeu restaurar templos e deixar os povos exilados voltarem para casa. Genial, não é? E olha só que curioso, os reis persas participavam até da procissão do Ano Novo, carregando a estátua de Marduk. Mas será que era tudo teatro político ou havia uma crença verdadeira? Esse é um mistério que ainda intriga os historiadores. A Babilônia se tornou um centro crucial do Império Persa, conectada por um sistema impressionante de estradas e correios que iam da Índia até o Mar Egeu. Era tipo uma antiga internet, só que com cavalos e mensageiros. Mas a história não para por aí. Em 331 A, código, quem entra em cena? Alexander o Grande! Ele também conquistou a Babilônia sem derramar uma gota de sangue e tinha grandes planos para ela. Queria transformá-la na capital do seu império, com um porto gigante no rio Eufrates. Pena que ele morreu em 323 A. Código, deixando esse sonho pela metade.
O mais incrível é como a cultura babilônica sobreviveu a todas essas mudanças. Os astrônomos continuavam fazendo suas previsões, misturando o grego com o acádio nas suas anotações. Até Ptolomeu, séculos depois, usou conhecimentos que vieram direto da Babilônia. E aí, o que você achou dessa história incrível? Qual parte mais te impressionou? Deixa nos comentários. Se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais história fascinante por vir na parte 5, onde vamos falar sobre o declínio dessa civilização impressionante. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ama a história antiga. Juntos, vamos manter viva a memória dessa civilização incrível. Nos vemos no próximo vídeo. Bem-vindo de volta ao nosso encontro com a história. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes e reflexivos sobre uma das maiores civilizações que já existiram. Você já parou para pensar como uma cidade grandiosa pode se transformar em ruínas? Como seu nome pode ecoar através dos séculos, mesmo depois que seus palácios desmoronam? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. O fascinante declínio de Babilônia. Imagina só, uma metrópole majestosa, lar de 500 mil de pessoas, gradualmente se transformando em um conjunto de vilarejos. Não foi um fim apocalíptico, como muitos podem imaginar. Foi algo mais sutil, mais humano, sob o domínio dos Seleucidas, herdeiros de Alexandre. O grande Babilônia começou sua transformação. Uma nova capital, Seleucia no Tigre, surgiu apenas 60 quilômetros de distância. E assim começou a mudança. Mas a natureza também teve seu papel nessa história. O rio Eufrates, que por milênios nutriu a cidade, começou a mudar seu curso. Os antigos canais, obras-primas da engenharia babilônica, foram se entupindo com lodo. A agricultura, que antes alimentava milhões, começou a definhar. E aqui vem algo fascinante. Enquanto muitos partiam para Seleucia, alguns persistiam. Famílias mantinham suas tradições em bairros cada vez mais vazios. Os sacerdotes continuavam seus rituais no templo de Sagila, dedicado a Marduk. Eles mantinham seus diários astronômicos e entoavam hinos antigos, mesmo quando o grego começava a substituir sua língua ancestral. Mas quanto tempo isso durou? Os últimos textos cuneiformes que encontramos são de 75D. Código, imagine o último escriba, gravando suas palavras em argila, sem saber que seria o último a fazer isso. O fogo sagrado em Sagila foi se apagando gradualmente, como uma vela que resiste ao vento. A arqueologia nos revela camadas fascinantes dessa transição. Encontramos vestígios de pessoas que construíram suas casas simples sobre as antigas muralhas colapsadas. Lareiras foram acesas em antigos pátios reais. A vida continuou, mais modesta, mas ainda ali. É impossível não sentir uma conexão profunda com essas pessoas. Elas viveram entre as ruínas de uma civilização que já foi a mais poderosa do mundo. Que lições podemos tirar disso para nossa própria civilização? Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe seus pensamentos nos comentários. O que Babilônia nos ensina sobre a vida, sobre mudança e permanência? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Juntos, continuamos nossa jornada pela história da humanidade. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais mistérios do passado nos aguardam. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante sobre uma das maiores civilizações que já existiram, a Babilônia. Já pensou como é impressionante ver o ciclo natural das coisas? Assim como as pirâmides do Egito e os templos meso-americanos, a grandiosa Babilônia também sucumbiu à passagem do tempo. Onde antes havia uma cidade majestosa, hoje encontramos vestígios cobertos pela vegetação. Estudiosos como Finkel e Seymour nos contam que viajantes da antiguidade descreviam montes de tijolos onde o vento parecia sussurrar histórias perdidas. Imagine só, entre toda aquela grandeza, pessoas comuns viviam suas vidas. Agricultores cultivavam suas terras, comerciantes passavam entre as ruínas e crianças brincavam sobre tijolos antigos.
sem nem imaginar a glória que um dia existiu ali. Mas nem tudo se perdeu. A memória da Babilônia continua viva através dos textos gregos, romanos e judaicos. Heródoto nos presenteou com descrições detalhadas das suas muralhas impressionantes. Na Bíblia, a cidade aparece como local de exílio. E como nos mostra John Goodnick Westeros, a Babilônia transcendeu a realidade para se tornar um símbolo de grandeza e declínio. Você sabia que ainda hoje usamos conhecimentos que vêm direto da Babilônia? David Brown revela que seus textos astronômicos continuaram sendo copiados até a época romana. E aquele sistema de 60 minutos que usamos em nossos relógios? Pois é, herança babilônica. A Babilônia continua viva em nossa imaginação coletiva. Como Seymour destaca suas ruínas, ainda nos falam sobre ambição humana, inspirando arte e literatura. Pense bem, uma cidade abandonada há 2000 anos, ainda nomeia lugares e conta histórias que nos fazem refletir sobre nossa própria existência. Feche os olhos por um momento. Imagine uma criança desenhando na argila, um agricultor direcionando água para suas plantações, um sacerdote oferecendo incenso a Marduk, um escriba registrando o movimento de Vênus. Cada pequeno ato desses, multiplicado por gerações, construiu a história que hoje conhecemos como Babilônia. E você, o que a história da Babilônia te faz pensar sobre nossa própria jornada? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos que também amam história. E antes de ir, sabia que Babilônia significa Porta dos Deuses? Assim como seu nome, seu legado continua abrindo portas para a nossa imaginação. Até o próximo vídeo.